Olá, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Continuaremos a falar sobre resumo, portanto, nossa aula de hoje será resumindo, ok? Habilidades a serem trabalhadas, deem um print na tela, professores, por favor. EF67LP22, EF67LP22, EF69LP34, EF69LP34. Objetivos da nossa aula: compreender o conceito de resumo, sua finalidade, características básicas, estratégias de composição e os objetivos comunicativos, usar uma sequência corrente de enunciados na ordem direta e que estejam interligados. Mauro? Muito bem, professora Elaine, obrigado. Olá, alunos que estão participando da aula hoje, professores. Lembrando que a nossa aula, né, é uma sequência de aulas ali das atividades do caderno Aprender Sempre. Então, a aula de hoje está na sequência 2, né? O conteúdo, vou pôr o conteúdo na tela, a gente já fala sobre a página, características, finalidade e objetivo do gênero textual resumo. Então, hoje abordaremos o gênero textual resumo, né? O início da primeira aula falando sobre esse gênero textual. E aí, está no caderno Aprender Sempre a sequência 2. Então, para se localizar aí, você procura lá no Aprender Sempre a sequência de atividade 2, né? A aula, se eu não me engano, a aula 4 e 5, é 4 e 5, que vai falar sobre resumo. Só dá aquela folheada lá, que hoje a gente não colocou a página, tá? Ó, lá no finalzinho, ó. Mais 25 no final... a 27, né? Ah, tá, 25 e 27, olha lá, a professora conseguiu pegar ali no rodapé. 25 a 27 são as páginas que a gente vai tratar aí do caderno Aprender Sempre, a sequência de atividade 2. Para começar o nosso chat, a gente já vai introduzir aí, fazendo uma sondagem com vocês, né? Porque o resumo, ele é um gênero textual muito abordado na escola, né? Desde o fundamental aí chega até o ensino médio. Então, o que seria resumir, né? Talvez é uma pergunta bem difícil para fazer. O que seria resumir? Para fazer não, para se responder, né? O que seria resumir? Vou dar então um minutinho, vocês pensam, coloquem as respostas para a gente poder ver se vocês já estão por dentro do que realmente é resumir um texto. Um minuto. Retomando então, Mauro, aqui o Pro Cristiano colocou: estabelecer os pontos mais importantes de um gênero textual, retirar as ideias principais do texto, o aluno Álvaro, Pedro, desculpa, pegar as partes mais importantes do texto, selecionar as ideias importantes e novas informações, marcar os pontos principais do texto, extrair as principais ideias do texto, tirar os pontos mais importantes. Aqui, ó, o aluno Pedro colocou: escrever outro texto com ideias mais importantes, com as ideias mais importantes. Ideias mais importantes. Aí seria reescrever, né? Retextualizar. O aluno Felipe colocou assim, ó: deixar o texto mais simples e pequeno. É importante essa resposta aqui, porque a gente pode abordar em cima dela, né? Então, transcrever, colocaram aqui, né? Então, o que seria resumir, na verdade, né? Porque o resumo, ele parte de um texto, né? É um gênero textual que não é uma criação nova, né? O resumo, ele vem de uma retextualização, né? O que a gente costuma falar, reescrever. Então, a gente vai partir primeiro de um texto, e em cima desse texto, a gente vai fazer uma retextualização, ou seja, extrair desse texto o que é mais importante, o que
o resumidor, né, aquele que está resumindo, considera mais importante. Então, ele vai extrair essas ideias mais importantes e criar um outro texto em que essas ideias sejam colocadas de forma organizada, bem harmonizadas, né, com uma sequência lógica, né, e que traga para o leitor a informação de forma concisa e objetiva, tá? Então, seria mais ou menos isso a ideia do resumo. Mas a gente ainda vai debater isso quando ver o exemplo, tá? A segunda pergunta é o seguinte: em que situações é comum fazermos os textos? Ou seja, em que situações comumente fazemos resumos, né? Quais são as situações que normalmente se pede? Como a gente está trabalhando aqui numa aula com alunos do fundamental, então, na escola, né? Quando que o professor geralmente pede para a gente fazer resumo? Será que eles conseguem aí mandar as respostas para a gente já ir trabalhando, sem dar o tempinho? Quando que normalmente a gente pede fazer o resumo? Ou seja, porque não é só na língua portuguesa, né? A gente vai ter o trabalho do resumo em diversas disciplinas, né? História, geografia, sociologia, filosofia. Normalmente, todas as disciplinas que trabalham com algum tipo de texto, né? Teorias, o professor, em algum momento, vai pedir resumos. Então, em que momento é comum que se peça resumos para os alunos? A aluna Ana colocou um bem interessante aqui. Em semanas de provas, a Proiara. Quando o professor pede a leitura de livros literários. Boa. Para o aprendizado, a professora Lígia. Para fazer alguma apresentação oral. Sim. Quando a gente falou sobre o seminário. A gente falou sobre o seminário, né? Sim. A síntese do texto, né? Porque a síntese do texto é um resumo, é um tipo de resumo, né? Isso. A aluna Josefina colocou. Quando o texto é muito grande, o Jonatas. Quando queremos explicar alguma coisa mais rápido. Exatamente. Então, assim, normalmente esses são os momentos em que o professor ou a professora vai solicitar que o aluno faça um resumo. Geralmente, né, em algumas disciplinas, são textos muito extensos mesmo, né? E, assim, não é que o texto extenso não seja válido, tá? É muito importante isso, que as pessoas falam assim, então, como a gente tem resumos, não precisamos ler o texto original. Não, sim, precisa ler o texto original. É importantíssimo ler o texto original. O resumo, ele tem importâncias peculiares, né? Como essas que foi passada, para fazer um estudo, para fazer uma apresentação, para citá-lo em algum documento científico, né? E para fazer algum tipo de trabalho vamos dizer, de exploração do texto de forma muito mais objetiva, com um pequeno tempo. Então, você acaba resumindo, mas não tira o valor do texto original, tá? Vamos trabalhar, então, aqui o conceito de resumo. Vou pedir pôr na tela aí para vocês. Ó. O resumo serve, em geral, para apresentar a síntese de conteúdo de um texto ou uma obra. Deve ser conciso, apresentando ideias bem organizadas e hierarquizadas, devendo-se evitar interpretações pessoais ou comentários críticos. Tá aí uma coisa que é importante observar. No resumo, a gente trabalhou aqui com o 8º ano mesmo, pode voltar para mim agora para eu explicar para eles. A gente trabalhou com o 8º ano mesmo a questão da resenha, né? Acho que foi umas aulas atrás aí, né, Pro? E na resenha, a gente tem essa retextualização do resumo. Só que na resenha a gente procura trazer também o posicionamento crítico, né? A opinião. Né? Já no resumo, não. Quando você está fazendo simplesmente um resumo de um texto, você tem que extinguir isso, não pode trazer o seu posicionamento, você tem que trazer as ideias do autor, bem articulada, hierarquizada, né, mas sem se posicionar, porque a intenção aí é trazer o que o autor escreveu para que o leitor se posicione. Não é o caso da resenha. A resenha já tem outro objetivo. O objetivo da resenha é dizer se aquilo que você leu é bom, é ruim, alcançou o objetivo, é um livro bom para se ler ou não é um filme bom para assistir ou não. O resumo não tem esse objetivo, tá? Então, cuidado com esse final aí, que é evitar os comentários e posicionamentos críticos. Então, o resumo é a síntese de um texto, né, Pro? Isso. E o que é legal a gente observar aqui também é voltando naquelas primeiras aulas de orientação de estudo que a gente comentou. Sim. E das estratégias de leitura, né? Então, às vezes os alunos têm essa mania, né? Lê o texto uma vez e quer resumir. Já quer resumir. Não, você precisa fazer... Eu sempre falo para os alunos que é no mínimo 3 leituras, sim, né? Sim. No mínimo 3 leituras, uma leitura primeiro para você conhecer o texto, uma segunda você vem grifando, marcando aquilo que você compreendeu, observando as palavras que você não conhece. Então, o resumo, sempre pensar, a gente comentou naquelas aulas também, né?
que se você conseguiu fazer esse resumo de modo tranquilo, significa que você compreendeu o conteúdo. Compreendeu, então, exatamente. já é uma dica de estudar, né? Eu consegui fazer tranquilamente esse resumo, então significa que você compreendeu o conteúdo, né? Já é uma estratégia também. Eu acho que, assim, como seminário, o resumo é um gênero que tem um misticismo em cima dele, que às vezes os alunos vai passando geração, e eles continuam carregando. A professora estava falando aqui, eu estava me lembrando, né, essa questão de você grifar, né? Tem aluno que acha que resumir é pincelar trechos de parágrafos ou períodos e ir colocando no texto daquela forma, e aí sem articular, sem mostrar que você está entendendo a relação de uma informação com a outra, ou as consequências e causas, as negações, né? Sem fazer esse tipo de articulação. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco disso, né? De um texto em que o aluno simplesmente vai pincelando algumas partes do texto e depois traz para o seu texto de resumo, mas que você percebe que, no final, o leitor não vai conseguir absorver ali o conteúdo e o assunto que o autor quis passar, né? Já é a próxima tela, o exemplo 1 de resumo. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o ideal do resumo? O resumo, a importância dele para o leitor é que o leitor consiga entender, captar o assunto sem ter acesso ao texto original, tá? Só com o resumo ele já consegue captar o assunto que o autor quis passar, porque as ideias mais importantes estão ali. Aí, depois que ele lê o texto original, ele vai fazer as comparações, vai deduzir por si próprio. Mas, no início, deduzir não, vai tomar a sua decisão. Mas, no início, a dedução vai ser em cima do resumo, porque o resumo vai trazer essas partes principais, né? Então, o exemplo 1 do resumo, que também está no caderno do aluno, tá, do Aprender Sempre, é de um texto, de um artigo do Leonardo Boff, né? Ele faz o seguinte... Olha só quem resumiu como começou o texto. Ele diz que a cultura dominante se caracteriza pela vontade de dominação da natureza e do outro. É possível superar a violência? Freud diz que é impossível controlar o instinto de morte. Boff diz que a evolução humana sempre esteve regida pela violência. Em segundo lugar, a cultura patriarcal instalou a dominação da mulher pelo homem, e a lógica de nossa cultura é a competição. Veja-se, por exemplo, o número de atos de violência contra a mulher em São Paulo. Precisamos opor a cultura da paz à cultura da violência. Onde buscar as inspirações para a cultura da paz? Somos seres sociais e cooperativos, temos capacidade de afetividade. O homem pode intervir no processo de evolução. Desde os tempos de César Augusto, os filósofos acham que o cuidado é a essência do ser humano. Gandhi, Dom Helder Câmara e Luther King são figuras que deram exemplos de comportamento. Eu acho que todos nós devemos lutar pela paz. Esse aí foi o primeiro resumo do artigo do Leonardo Boff. Eu não sei que a professora Elaine percebeu, mas eu consigo perceber aí um monte de frase solta, um monte de afirmação. Que são afirmações fortes, são afirmações importantes, mas que não estão interligadas, né? Não tem aquela hierarquização. A gente não percebe um caminho percorrido aí de argumentos do autor. Então, se eu vou ler esse texto, eu não sei qual foi a sua percepção, eu não ia conseguir entender direito o assunto ou qual o caminho de argumentos que o Leonardo Boff percorreu. E retomando de novo, né, as aulas, como as aulas estão conectadas, né? É aquela questão que a gente comentou sobre o seminário, né? Sim. Mas essa não foi minha parte, está aparecendo isso aí, né? Está aparecendo que cada um colocou sua parte ali, né? Isso, foi então, colando. pincelei uma parte aqui, outra ali. Como você comentou, são partes importantes, a gente observa, mas as ideias não estão conectadas, não estão né? conectadas. Então tem uma falha aí na comunicação. Exatamente.